comecei a trabalhar como vendedor numa quinta-feira. E lá eles têm costume nessa cidade de fazer feirão de veículos. Sim. Junta, então, as 5 concessionárias num pátio só. Então, fica centenas de carros, centenas de vendedores e vai atrair muita gente para comprar, porque se criou a imagem de que no feirão é mais barato. Sim. Então, tá lá no para-brisa do carro, de tanto por tanto. E isso realmente faz diferença. Eu comecei a trabalhar na quinta-feira, aí o feirão era sábado e domingo. Eu vendi 2 carros no sábado, 2 carros no domingo. Eu concluí o feirão com 3 dias de profissão, de função, com 4 carros vendidos. Na época era 25 vendedores ao todo. Eu fui o único que vendeu 4 carros. Caramba. Eu mal e mal sabia mexer numa HP, fazer conta de juro. Eu só convenci o cara a comprar e colocava na mesa do meu gerente. Era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Ah, mas agora conta aí que estamos curiosos para saber qual é o seu segredo. Com Eu habilidade, acho que... tudo bem, é vendas, mas Sim. conta aí o segredo. O poder de persuasão, né? Eu acho que o primeiro é você realmente amar. Eu sei que parece muito clichê esse negócio. Você tem que gostar do que você faz. Muita gente fala isso. Mas o gostar que eu falo é o seguinte: todo mundo gosta mais de alguma coisa. Todo mundo gosta mais de fazer alguma coisa. Uma pessoa gosta mais de surfar, uma outra pessoa gosta mais de comer, a outra pessoa gosta mais de jogar futebol. Tem alguma coisa que você gosta mais. Se você investir naquilo como profissão, o teu sucesso ele vai ser maior do que qualquer outra decisão que você possa tomar. E eu, como já tinha enraizado em mim essa questão do automóvel, ou seja, lembra que desde criança, se alguém me desse uma roupa e um carrinho, eu jogava fora a roupa e eu queria o carrinho. As minhas calças, todas elas eram rasgadas no joelho, porque como criança eu ficava me arrastando o dia inteiro empurrando um carrinho. Então aquilo estava na minha veia, na minha essência. E eu sempre coloquei para mim o seguinte: a minha profissão, a tua profissão que está assistindo, tem que ser alvo daquilo que você mais precisa estudar. Porque aquilo que você mais entende, provavelmente vai ser aquilo que você mais depende financeiramente. Então você tem que investir em estudar a tua própria profissão. Então eu sempre fui muito consumidor de ler tudo sobre carro. Tudo. Bacana. Tudo. É muito difícil ter um ser humano respirando na minha frente que entende mais de carro do que eu. De tanto que eu leio, de tanto que eu estudo, de tanto que eu amo. E eu descobri que quando você ama mais alguma coisa, você vai ler sobre aquilo, é mais fácil de você gravar. Se eu ler sobre creatina, provavelmente eu vou pegar alguns insights e vou lembrar disso daqui a um tempo. Tudo não vou lembrar. Se eu ler qualquer coisa sobre carro e você me perguntar daqui 10 anos, eu vou lembrar. Então, como estava enraizada essa paixão em mim do automóvel, quando eu ia vender um carro, eu costumava dizer que eu não vendia, eu dava show. Por exemplo, eu ia vender um carro, eu lembro que o primeiro carro que eu vendi seminovo lá foi um Polo. O Polo, eu dizia o seguinte quando eu estava vendendo: esse carro tem 16 metros de solda a laser. Os outros carros têm solda a MIG. Calma que eu vou te explicar. A solda a laser, ela tem um acabamento melhor e no impacto, numa colisão, o carro se desmonta mais fácil do que a solda MIG. Isso faz com que o carro vai proteger mais você dentro do habitáculo numa colisão. Esse Polo, ele tem uma parede de antimônio entre o painel e o motor, que somente a Fórmula 1 usa esse material, que ele é anti-chamas. Ou seja, se o teu carro pegar fogo no motor e o teu carro ao mesmo tempo tiver uma pane elétrica, você não consegue sair dentro de um carro que está em chamas. No Polo, esse fogo não vai queimar o painel, não vai invadir o carro, e isso é mais uma questão de segurança para você. E nisso o carro já estava com o alerta ligado, as portas abertas, e o carro falando: tá vendo que o carro está te convidando para você entrar dentro desse carro? Entra dentro dele, sente o cheiro dele, sente o conforto que ele tem e vamos dar uma volta. Aí o cara falava: não, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Aonde que está a tua esposa? Não, a minha esposa está dando aula. A minha esposa está dando aula nesse momento. Eu falei: qual que é o colégio? Não, o colégio é Reinaldo Saz. Eu falei: então deixa que eu vou ligar para a diretora. E aí ligava para a diretora e falava: preciso falar com a fulana e tal. Nisso o cara falou: então vamos lá.
E aí eu chegava lá no colégio, já com o carro, com os alertas ligados, chamava o professor e falei assim, eu sou o William Godoy e eu vim trazer o teu sonho pessoalmente. Eu vim te entregar esse carro. Legal. Então eu procurava encantar. Sim. Qual que era o meu objetivo final? Após o atendimento, aquilo tinha que acontecer, senão eu ficava frustrado. A pessoa que eu atendia falava assim, quem é teu gerente? Ah, o meu gerente é o fulano de tal. Ele chegava no meu gerente e falava, parabéns pelo funcionário que você tem. Eu não recebi um atendimento, eu recebi um show. E eu vou comprar o carro. Consultoria. Eu vou comprar o carro porque eu fiquei encantado. Exatamente. E aí lá a gente falava muito sobre isso, sobre essa palavra que você citou de consultoria, que muita gente fala, vendedor de carros. É o mais costumeiro falar isso. Sim. Mas existe o consultor de vendas e o vendedor. O vendedor, ele vende mais que o consultor de vendas. O vendedor, ele vende tudo aquilo que o cliente está pedindo para comprar. O consultor de vendas vende aquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, eu não posso vender um carro 2 portas por uma família que tem uma criança que precisa pôr a cadeirinha atrás. Então, eu tinha colegas que vendiam o que o cliente pedia. Eu era um consultor de vendas. Então, quando eu sentia que aquele carro não ia atender a necessidade do cliente, eu também falava, isso aqui não vai te atender. Porque a tua vida, eu fazia uma entrevista com o cliente, a tua vida precisa de um carro assim. Ela não precisa de um carro assim. E aí o cliente entendia que eu não estava apenas ofertando um produto, eu estava ofertando uma solução, alinhado ao sonho que ele tinha de comprar um carro. Então, como eu entendia muito de carro, já naquela idade, eu tinha, aí nesse então, 2007, que eu voltei, 22 anos. Um vendedor de 30, 40 pedia informação para mim. Olha, aquele carro lá, X, lá, o Bora, quantos litros ele tem no porta-mala mesmo? Por quê? Porque eles vendiam, mas eles não estudavam o produto, não estudavam a profissão. E eu era um cara que eu saía da minha concessionária que eu trabalhava e eu ia estudar carro. Então, no outro dia eu chegava com mais conhecimento ainda. Então, eu sempre estava muito bem empolgado. Eu sempre estava muito feliz, porque eu fazia aquilo que eu literalmente amava. E isso me facilitava muito no convencimento do cliente. Então, eu comecei a vender muito bem. Cheguei na segunda-feira, então, depois desse feirão na concessionária, você só olhava assim, aquelas cochichinhas, tipo assim, um cutucando o outro e falando, poxa, o cara chegou quinta-feira, vendeu 4 carros. Não é possível. Sim, ele vendeu 4 carros.